Adorei o assunto de hoje, que é homeopatia e método Quiro no tratamento de crianças e animais. São públicos que têm características semelhantes, obviamente, né? Tem um universo de distância, né? Mas dentro da homeopatia são coisas que a gente pode fazer uma analogia, no sentido de que essa é a primeira, né? São pacientes que não vão te expor aquela questão toda da temática e tal. Não tem. O animal não vai te falar a temática da vida dele e a criança em certa idade também não. Na própria pós-graduação de homeopatia, a gente tende a estudar muitas vezes junto com os veterinários e acompanhar os ambulatórios da veterinária também, porque a gente aprende muito, porque são características e a maneira que você toma o caso é muito peculiar e é legal de aprender com eles também. E como que se diferencia o tratamento aí com alopatia e Bom, primeira base de tudo, né, que na homeopatia, seja ela de animal, de criança, de adulto, de qualquer coisa, tratamos o todo e não a parte, então é uma medicina voltada à totalidade, né? No intuito de agir sobre aquela energia vital que a gente fala. Quem não sabe o que é isso, acesse os primeiros episódios, a gente falou bastante disso. E dentro da homeopatia a gente tenta agir sobre ela, então mesmo que eu queira tratar uma doença específica, eu não consigo porque a medicação vai agir na totalidade. Então ela vai agir sobre sintomas físicos, mentais e emocionais de uma maneira única, e essa é a grande diferença também para as crianças e para os animais. Existe uma diferença na homeopatia, no tratamento de crianças e animais, em dose, em repetição, em potência ou não? Poucas diferenças, não é igual na alopatia em que você tem que ajustar a dose, remédios que você não pode fazer. Então, do ponto de vista homeopático, você pode fazer todas as medicações, independente se é bicho, se é adulto, se é criança. Existem algumas indicações ou alguns ajustes, aí vai de homeopata para homeopata, em relação a potências que talvez seja melhor começar com crianças muito pequenininhas, como elas não te dão essa abertura do sintoma, então você não consegue determinar muito bem qual é a lesionalidade que a gente chama, porque ela não te fala. Então, na dúvida, você começa com uma potência muito baixa para não correr o risco de fazer uma agravação que não é efeito colateral, é uma exacerbação muito intensa da doença. O que homeopaticamente não é ruim, mas pode incomodar. Então, crianças muito pequenas, bebês, a gente começa com uma potência mais baixa, mas não quer dizer dose, né? Dose e potência são coisas diferentes. A gente falou uma vez também, não lembro qual episódio, dessa questão da potência. A potência significa quão mais diluído e dinamizado esse remédio é. Então, teoricamente, quanto mais diluído e dinamizado, mais imaterial ele tá, digamos assim, mas energeticamente mais força ele tem. Então, não é uma questão que você faz potência mais baixa na criança como se fosse dose mais baixa, não é. É potência mesmo homeopática, que são ideias diferentes. Mas aí tem alguma relação quando a gente fala de potência com eficácia? Porque você falou, com criança muito novinha, a gente prefere começar devagar. Então quer dizer que nesse primeiro momento vai ser menos eficaz? Pelo contrário, a eficácia é muito individual, porque ela depende muito da medicação bem selecionada, né? Dá pra você testar a eficácia igual testa de remédio, porque o remédio ali tá prescrito diante de um diagnóstico. Então você consegue fazer um teste. De 10 pessoas que têm uma doença, eu testo o remédio porque elas vão ter efeito sobre aquela doença. Aí você consegue analisar. Essa questão da eficiência e eficácia na homeopatia é difícil porque cada pessoa tem um remédio. E se não é bem selecionado, aí você não vai ter, né? Mas é muito individual. O que acontece nas crianças e também nos animais é como se eles tivessem essa energia que controla eles mais viva. Eles têm uma vitalidade maior. É muito mais comum que a criança faça quadros febris de resfriado que o adulto. E o quadro de exacerbação, o quadro de febre, nada mais é do que uma demonstração dessa vitalidade. É muito bom para a homeopatia de qualquer maneira. Porque se a criança ou o animal for melhorar, ele te mostra isso de uma maneira muito mais clara e mais rápida. Às vezes o adulto está cheio de entraves e conflitos e não vai te falar porque acha que quer te agradar, ou não vai te falar porque não acredita, ou não vai... Também tem esse aspecto. A criança é pura. Ela vai falar, ela vai sentir, e ela ainda tem essa energia forte ainda. Quanto mais nova, mais forte ainda. Então, se você fizer um teste de medir a energia, né, fazer uma medição de aura, por exemplo, você vê que as das crianças são gigantes, assim. Quando tá no ventre da mãe, então, se você faz uma medição, nossa, são metros e metros. Então, a pureza da criança, né, a ausência de conflito, ela gera essa resposta a uma medicação energética muito mais intensa. Essa é uma grande diferença. Nos animais é assim também. Mas daí, na consulta, você tem o entrave, o obstáculo de ter a mãe e o pai te dizendo o que acha que a criança está sentindo. Acho que até quando a criança já está falando e tal, você conta muito com as informações que os pais trazem. Porque imagine, tem uma fase da vida da criança em que a mãe e o filho são uma coisa só. Aí você escuta a mãe. Porque naquela fase a mãe e o pai não, a mãe. A mãe, por ser...
O que eu me refiro nesse aspecto deles são uma coisa só, obviamente é na gestação. Então tem coisas que acontecem na gestação que a mãe sente que não é ela que está sentindo, é o filho que está sentindo. Então uma das perguntas que a gente mais faz é, na gestação, tinha alguma coisa que antes da gestação você não comia, você não gostava, você nem ligava, e na gestação você começou a comer muito, assim, mais que o normal, um desejo nada a ver, porque essa vontade não é dela, essa vontade é dele. Então a criança tem lá 6 meses, mas eu sei que ele gosta de banana, porque ele queria comer, a mãe queria comer banana. E ao contrário também, ó, se tinha coisas que você adorava aqui, e na gestação você teve aversão, você odiava, você te fazia passar muito mal, também é a criança. E ao contrário também, quando a mãe vive alguma coisa na gestação, a criança também viveu aquilo. Na gestação, desde que você soube que você estava grávida, até essa criança nascer, você passou por algum conflito, algum estresse, seja relacionado à gestação ou fora da gestação. Na gestação me demitiram. Qual foi a tua sensação? Ah, me senti tal. Esse sintoma é da criança. Elas compartilharam de uma mesma sensação. Então, por mais que ela não me fale, a história da gestação é essencial porque ali as energias se misturam. E as coisas vivenciadas por um e sentidos por um são sentidos pelos dois, né? Mas aí você pergunta sobre a gestação, quando o filho tem até quantos anos? Geralmente eu costumo valorizar isso mais até os 7, 8, no Mas é máximo 9. bastante. Depois começa a não valer tanto assim. A não ser que seja algo bem marcante. Mas existem coisas muito marcantes. Então aquela história, conversa com a barriga. É real, assim. Faz sentido. É uma energia só. Então é um momento que vocês estão compartilhando as sensações. Então é muito válido pra gente na homeopatia. Então esse aspecto também na veterinária, obviamente algum acontecimento na gestação do bicho também vai ter relação. Então é tudo meio parecido. Mas essa questão da gestação é bem importante. Existe algum cuidado, alguma precaução ou até alguma desvantagem de se tratar animais e crianças com homeopatia? Eu não consigo pensar em nenhuma desvantagem. É obviamente que nessa fase a homeopatia ela não vai inibir ou não vai desencorajar todo o acompanhamento que é feito lá com o pediatra, puericultura, peso, vacina também, de maneira agora às vezes tem uma lenda, né, que o homeopata não gosta de vacina e tal. Eu acho que a gente tem que pensar racionalmente em relação às vacinas, é uma conduta minha, né? Talvez existam homeopatas que não gostem mais ou menos, ou são liberais em relação a tudo. Mas a princípio a homeopatia não deve inibir que a mãe faça esse acompanhamento. Existem pediatras que são homeopatas também, que exercem as duas funções. A precaução, eu digo que essa das potências, eu acho que é prudente que nos bebês pequenos a gente comece com potências mais baixas, mas fora isso, não me vem nada à mente, não.